had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem. E vocês já sabem, né? Se é a minha voz que aparece primeiro, significa que Drica Evarini não está presente nesse podcast. Porém, trouxemos Nelly Brito para nos agraciar na noite de hoje com um tema que diz muito respeito a ela também. Então, falaremos do grandíssimo Portland Trail Blazers, do seu rebuild e renascimento. E não tinha ninguém melhor para me acompanhar nessa ausência da Drica e nesse podcast temático do que a Nelly. Nelly, tudo bem por aí, pós-carnaval? Tudo ótimo, tomara que esteja bem com geral que esteja ouvindo o nosso podcast nesse episódio. Enfim, estamos aqui para falar do meu time, né? O time que mexe muito com minhas emoções. Então, tô ansiosa por esse episódio que eu acredito que vai ser muito bom. Bora, vamos começar do começo? Na verdade, antes da gente falar do Trail Blazers, eu queria falar de karma, né? Porque o karma, ele tem agido muito rápido com muita gente, mas poucas vezes na minha vida eu vi um karma tão rápido quanto o que se abate atualmente em Nico Harrison, né? Depois de todas as escolhas que ele fez aí nos últimos tempos, e da lesão do Anthony Davis, e da perda dos outros pivôs, temos uma novidade, né? Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado. O que você tem para me dizer sobre essa sequência de acontecimentos que muito provavelmente é a pior sequência da história da NBA, né? Cara, eu acho até impressionante como o torcedor do Dallas Mavericks foi do céu ao inferno, uma equipe que chegou nas finais da NBA e tinha tudo pra, enfim, enriquecer ainda mais, né, durante a temporada, né, crescer, tentar bater de frente. É um time extremamente chato, né, de jogar contra. Eu acho que o torcedor do OKC sabe bem disso. E eu acredito que essa temporada das Mavericks pode afetar, inclusive, o Blazers, né? Que é um time que perdeu todos os jogadores importantes, praticamente, sem Anthony Davis, né? Com jogadores como o Derek Lively lesionado, o próprio Kyrie, que tá fora da temporada. E o Blazers que ameaça brigar pelo play-in, né? Eu acredito que o Dallas Mavericks ocupe a última posição do play-in no momento. Mas com tantas lesões, tantos desfalques, né? É um time que tende a cair ainda mais. Então, pode ser que o Blazers encoste, né? Ali nessa posição, nessa última vaga de play-in. Quem sabe, né? Pois é, né? Vamos ver. Eu acho que não dá. É o Dallas. O Dallas vai sofrer, a cidade de Dallas vai pagar pelos pecados de um único homem, o que é muito injusto, mas o Luka Doncic dormiu no 10º lugar e acordou aí no 2º, né? Que loucura o que fizeram com o menino. Mas enfim, vamos falar de Portland Trail Blazers, vamos falar de reconstrução que faz sentido e que importa. Porque faz tempo que a gente não fala do Blazers em um episódio dedicado, muito por conta, óbvio, do rebuild, mas porque também era um time que, apesar do rebuild, ainda não tinha dado aquele estalo, mas nos últimos meses é óbvio que passou de um time em reconstrução para um time com futuro, né? Eu diria. A gente tem a saída do Damian Lillard, óbvio, como peça central para essa reconstrução, depois de anos e anos perdendo e ganhando só fase de conferência, né, Nelly? Você sabe aquela coisa. Hoje a gente não brigará por Damian Lillard, mas a verdade é que aconteceu o que precisava acontecer. Dói, já passei por isso com o Westbrook, já passei por isso com o Durant, mas chegou um momento desse time do Portland Trail Blazers que, para existir um futuro promissor dentro da franquia, precisava dizer adeus para sua principal estrela das últimas décadas, inclusive, e começar tudo de novo, folha em branco, né? Lillard foi pro Bucks e agora a gente tem aí
uma reconstrução que, além de ter sido feita no draft, a gente vai falar de todas essas peças, também foi muito feita com jogadores que acabaram saindo de outros times e foram chegando, né? Hoje, olhando para o seu time do Blazers, faltam muitas peças ainda, ou você acredita que esse elenco tem o core principal, precisando de alguns outros nomes em volta, para ser, por exemplo, um Oklahoma do futuro? Eu acredito, sinceramente, que o Blazers tem uma ótima base jovem, sabe? Eu acho que, assim, eu, como torcedor, eu não gostaria de ver o Blazers ir pro play-in. Eu acredito que pro elenco, né, o elenco não tanca, né? O jogador, ele não tanca, ele não tá jogando pra perder, de certa forma. Mas eu, como torcedor, eu não gostaria de ver o Blazers no play-in. Eu acho que em uma classe tão boa como essa, eu adoraria draftar um ala, né, um power forward, um cara pra jogar ali, fazer dupla com o Camara. Eu adoro o Deni Avdija, que inclusive foi um dos ótimos jogadores que vieram de outro time. Mas eu acredito que falta muito essa peça. Eu confio bastante em um backcourt com Shadon Sharp, com Scoot, por mais que ele ainda esteja bem... esteja precisando de um polimento maior, mas eu acho que ele já tá dando sinais de evolução. Eu acho que seria crucial fazer trocas, principalmente de Anthony Simons e Jeremy Grant. Eu acredito que Jeremy Grant é uma questão de tempo. Eu acredito que o mesmo também com o Anthony, mas com o pé atrás, sabe? Mas eu acho que o Blazers tem uma base muito boa, assim. Eu consigo ver um time muito bom, assim, com o Scoot, com o Shadon Sharp, Tumani Camara, Donovan Clingan. Mas todos esses jogadores são jogadores que precisam de um polimento maior, né? O próprio Donovan Clingan, inclusive, adoro ele. Ele é um jogador que tem um impacto muito grande defensivamente. Mas você vê, assim, problemas dele jogando no post, né? Como ele ainda tá fora de forma, sabe? Ele é um cara muito grande, um dos jogadores mais altos da NBA. Falta ele perder um pouco mais de peso, passar mais tempo, né? Trabalhar bastante nessa off-season. Shadon Sharp tá dando também sinais de evolução. Eu critiquei bastante o fato dele ir pro banco, né? Mas agora o Blazers tá da semana passada pra cá, já tá em outro momento, principalmente com a lesão de Jeremy Grant. Mas eu acredito isso. Eu acredito que o Blazers tem uma boa base pro futuro. Eu acredito... Depende muito, inclusive, da evolução desses caras, né? A gente tem que contar com isso, né? Esses caras atingindo o teto deles ou próximo disso. Mas, assim, vendo o talento, vendo como prospecção, né? Vendo eles como promessas, eu acredito que o Blazers tem uma ótima base e eu adoraria draftar um ala, né? Todos, né? O ala é quase sempre a posição em falta nos times da NBA. Mas, bom, pensando em draft, quando a gente fala em rebuild, é quase que obrigatório existir um draft que faça sentido pro time, obviamente, que tenha sorte de pegar uma escolha legal e que talvez os times que estejam na sua frente não queiram o mesmo jogador que você, mas principalmente é acertar nas escolhas. E aí, se a gente olha para os 3 últimos anos do Trail Blazers, a gente tem 2022 na pick 7, Shadon Sharp, na 2023 na pick 3, Scoot Henderson, e 2024 na pick 7, Donovan Clingan. Vamos já adereçar esse assunto, porque eu sei que muita gente fala dessa questão. Scoot Henderson. Existe toda aquela mística, uma das 3, sempre uma das 3 primeiras picks acaba virando um bust, blá blá blá, e eu acho que em comparação com os outros jogadores que foram draftados ali na mesma classe, o Scoot Henderson tem uma curva de evolução um pouco mais lenta do que essa galera. O que não significa em momento nenhum que é um jogador ruim. Mas aí, falando você, torcedora do Portland Trail Blazers, que assiste praticamente todos os jogos, qual é o problema do Scoot hoje para se tornar aquilo que a gente espera que ele seja e que ele, obviamente, tem potencial de se tornar? Eu acho que passa muito pelo contexto em que ele está inserido. Eu acho que o técnico tem uma mão muito pesada nisso. Muitas coisas passam pelo jogador, né? Mas o fato dele ter Chauncey Billups, eu sou uma grande crítica desse técnico. Eu simplesmente não consigo mais aguentá-lo como head coach na minha franquia. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho também tem muito a ver
com escolhas do front office, sabe? Eu acho que a presença de Anthony Simons afeta muito a evolução dele, porque Scoot Henderson é o único point guard de fato da equipe, né? Se você olhar para a lineup titular do Blazers ao longo da temporada, de forma consistente, você vê que é um time que começa bastante, começou por muito tempo, né? Com o backcourt, com o Shadon Sharp e Anthony Simons, né? Aí vinha Jeremy Grant, Toumani Camara e Ayton, né? E depois Chauncey Billups tirou o Shadon Sharp da lineup titular por causa da defesa dele, né? Aí usou um time com 3 alas, né? E Anthony Simons, que não é um point guard, né? Ele é muito mais um scoring guard, ele é um jogador que joga melhor na 2. Mas Scoot é um cara que precisa da bola na mão, sabe? Eu acho que é crucial. E o problema é que ele joga como... Ele é reserva, né, primeiramente. E muitas vezes ele joga com outros jogadores que também precisam da bola na mão, como o caso de Anthony Simons, como o caso de Deni Avdija, que é um ala que... ele faz um pouco de tudo, né? Ele é um all-around muito bom. Mas eu acho que Scoot, primeiramente, ele precisa ter essa bola na mão, precisa saber que ele pode errar, sabe? Eu acho que falta isso nele. É um time que diz, ó, tudo bem você errar, a gente vai dar a bola na sua mão, a gente quer que você cresça. O 2025 dele tem sido bem decente, pra falar a verdade, né? Tá longe de ser ruim, ele tá longe de ser um jogador negativo como ele já foi. Tanto que ele se tornou um bom shooter, é algo que faltava bastante no jogo dele. A gente espera uma evolução maior nisso, mas ele se tornou um jogador que tem uma bola de 3 agora, inclusive. Foi algo que foi noticiado, eu não lembro se foi o The Athletic ou o New York Times, mas o Blazers contratou um técnico para cuidar de bola de 3, que é um conhecido de Jeremy Grant. Aí depois ele trabalhou com o Scoot e a franquia acabou gostando muito dele e contratou para trabalhar exclusivamente nesse sentido, principalmente com o Scoot, né? Além da gente ter um assistente técnico que trabalhou na evolução de Kobe White, né, que brigou pelo Most Improved na temporada passada. E ele vê nisso em Scoot, sabe? Eu acho que Scoot é um cara que todo mundo fala dentro da franquia, que ele trabalha muito, ele treina muito, ele é um cara que não se importa de ser reserva no sentido de ele não, sabe, ele não abaixa a cabeça, ele não fica cabisbaixo por ser reserva, sabe? Ele tenta não deixar aquilo afetar o jogo dele. E além disso, né, a própria defesa dele também. Eu acredito que o 2025 dele tem sido bem decente. Mas eu acho que tem muito a ver com o técnico, sabe? Eu acho que... Eu bato muito na tecla. O Blazers precisa se livrar de Anthony Simons. O Blazers precisa dar a franquia nas mãos de Scoot, de Shadon Sharp. Porque quando eu olho pro jogo também, questão de fit, eu não acho que Anthony Simons tenha um fit bom com nenhum dos 2 melhores prospectos do time, que no caso são Scoot e Shadon, né? Shadon é um shooting guard, assim como o Fernin, né? Mas o Fernin joga como point guard é a posição de Scoot, sabe? Eu acho que falta muito disso. Nele, em se tratando assim, como eu falei, o dos 25 dele tem sido muito bom. Eu acho que falta mais atenção nele em questão de falta, sabe? Falta. Como ele comete muitas faltas dentro do jogo, é isso que eu quis dizer. Mas é isso, eu acho que tem muito a ver com o técnico, tem muito a ver com a direção da franquia. Se a franquia quiser realmente confiar nele, tem que fazer trocas, tem que dizer, olha, você é o nosso point guard. Eu acho que falta bastante disso. Tem muito a ver com ele, mas ao mesmo tempo não. Eu concordo com você nessa parte, porque quando um time entra num rebuild, eu acho importante também que o técnico faça parte dessa nova geração. E de certa forma, apesar do Chauncey Billups ter experiência como assistente e muito tempo de jogador, a primeira experiência dele como head coach é, de fato, nesse Portland Trail Blazers, né, desde 2021. Mas ele não age como se ele fosse um treinador em um time de rebuild, né? Porque se você olha, por exemplo, para um Oklahoma, que tem um Mark, ou você olha para um Rockets, que tem um Ime Udoka, são técnicos que não desperdiçariam uma pick 3 no banco. Por exemplo, o próprio Josh Giddey, que foi uma pick 6. A partir do momento em que ele começou a não jogar bem, ele foi trocado, porque você não desperdiça uma pick 3 no seu banco. E é muito disso que eu sinto no Portland Trail Blazers. Porque draftou um point guard se o point guard não vai poder jogar? Não faz muito sentido na minha cabeça, e eu acho que na maior parte da cabeça também dos torcedores do Portland Trail Blazers, como você mencionou.
Eu gosto muito do Anthony Simons e gosto muito do que ele já fez no passado, mas talvez, se não existir a possibilidade de coexistência de ambos, a pick 3 precisa receber um pouco de atenção, né? Talvez de prioridade nesse sentido. Quando a gente olha para essa temporada, 24 e 25, o Blazers não fez muita movimentação na off-season, né? Inclusive o Charles Billups falou que o time precisaria jogar em alta velocidade, com bastante movimentação de bola, já que esse time não tinha um jogador capaz de criar arremesso, né? Em situações de 1 contra 1, com muita frequência. Então, o próprio Scott Henderson tem tentado se tornar aquilo que falta diante dos olhos do Chauncey Billups para esse time. E eu não sei se ele recebe, como você mencionou, primeiro, o espaço necessário e segundo, a confiança necessária para errar. Eu falo disso assistindo muito o Oklahoma e vendo o quanto meus jogadores erram. O quanto de espaço o J-Dub teve para errar, o Dort teve para errar e a lista é imensa. Mas ainda tem nesse time alguns dinossauros, se a gente pode falar, né? Se a gente pega, sei lá, um Jeremy Grant, ou até o DeAndre Ayton, que não é velho, mas assim, já deixaram de ser os jogadores novos de rebuild, também precisa se pensar se esse é o momento, né? Falando desses dois, né? DeAndre Ayton e Jeremy Grant. Eu sei que você, numa época, aí não gostava muito do Jeremy Grant e do que ele estava fazendo. Ele teve um período muito bem jogando antes de chegar no Trail Blazers, jogou bem lá também. Mas ele não é o fim dessa equipe, né? Ele não é um grande cara insubstituível que mudou o rosto da franquia. Nem o DeAndre Ayton, que sai do Suns praticamente enxotado. Tem liderado a equipe, temporada passada liderou a equipe em pontuação, em rebotes, mas ainda assim é uma posição que briga ali com o Clingan, de certa forma, né? Eu acredito que... Cara, é que assim, é até difícil falar, eu simplesmente não suporto. É o termo que eu tenho que usar, com todo respeito. Eu não consigo mais suportar Jeremy Grant nesse time, sabe? Como você falou, ele realmente teve uma temporada muito boa. A temporada boa que ele teve, de fato, foi no último ano de Damian Lillard, né? Foi uma temporada que ele realmente jogou muito bem. E ele teve um valor, inclusive. E justamente pelo fato dele ter jogado bem, e tava todo aquele rumor, o Damian Lillard vai ficar no Blazers ou não. Antes da troca dele, antes do pedido de troca, pra falar a verdade, deram um contrato absurdo para Jeremy Grant e logo em seguida Damian Lillard foi trocado. Ele pediu troca, né, quando o Blazers draftou o Scoot, que inclusive saiu um report nessa semana, inclusive a semana passada, falando, né, dos bastidores, como ficou a cabeça de Damian, né, quando ele viu que o Blazers draftou um point guard e ele ficou, se eles draftaram uma escolha tão alta na mesma posição que eu, acredito que a prioridade vai ser um cara mais jovem. Eles vão trocar, eles vão acabar chutando o cara com mais de 30 anos, né? Que foi isso que aconteceu na cabeça de Lillard. Então, na hora que ele viu que o Blazers draftou o Scoot, ele, vou pedir troca, porque eu sei que eu não vou ser priorizado aqui. Na cabeça dele foi assim, né? Eu acho que foi bem a direção da franquia, pra falar a verdade. Mas a gente acabou ficando com o Jeremy Grant, né? Dame foi embora, a gente acabou ficando preso a ele. Ele tinha um valor até decente, tinha franquias que estavam atrás dele. A gente não trocou, a gente deixou ele ficar mais uma temporada, né? Que foi a primeira temporada pós-Dame. Tinha rumores também dele ser trocado nessa off-season, ele não foi, a gente achava que ele seria trocado na trade deadline, e aconteceu o pior, cara, ele perdeu o valor dele, ele começou a jogar pior do que ele estava jogando, e a temporada dele é tenebrosa, ele é um jogador que hoje machuca a equipe, sabe, ele é um jogador que, inclusive, se você for ver as 5 piores lineups da temporada, né, o Blazers tem a segunda pior da liga, quando tem Jeremy Grant e DeAndre Ayton jogando juntos, né. Então você vê o quão nocivo ele é. Eu acho até mais que Ayton, inclusive. Eu já critiquei bastante a presença de Ayton. Eu acho que ele é outro jogador também, não faz parte da franquia. Os dois, junto com a Anthony Simons, esses caras eu não vejo fazendo parte do futuro do Blazers.
mas eu consigo compreender mais a presença de Ayton pelo fato de que Klingon deu sinais de não estar pronto, sabe? Mas eu concordo, a gente precisa dar espaço pra ele, a gente não pode deixar Klingon jogar 17 minutos só, né? Uma pick set, um cara que foi projetado, não projetado, mas ele foi até... a gente viu rumores de ser um jogador draftado, sabe, na primeira pick, por exemplo, pelo piso que ele tem. E é um jogador que ele mostra ter um preparo maior defensivamente, sabe? Ele é um defensor melhor do que Ayton. Mas Ayton contribui mais pontuando, ele tem falhas menores, é um cara que comete menos faltas. Klingon ainda sofre bastante com isso. É um jogador que comete, né, bastante falta. Mas é extremamente jovem, tem apenas 21 anos, eu acredito, ou 20. Ele é 20 aninhos, né? Mano, muito novo, sabe? Ele é muito novo. Mas eu acredito que esses três caras, Ayton, Anfernin e Jeremy Grant, precisam ser trocados. Eu vejo urgência maior em Jeremy Grant e Anfernin Simons, porque além de Jeremy Grant estar tenebroso, Anfernin Simons é o que mais machuca os nossos melhores prospectos, né? Como eu falei, eu acho que não faz sentido mantê-lo na franquia por termos Scoot Henderson e Shadon Sharp, que são jogadores mais talentosos, que têm os maiores stats, aqueles jogadores que a gente espera que em algum momento se tornem uma estrela. Eu acredito que hoje, né, Shadon Sharp é o cara que mais dá sinais de que vai ser uma estrela. Os últimos jogos dele têm sido excelentes, inclusive mesmo a derrota de ontem, tenebrosa, né? Pro Celtics, a gente tá gravando no dia 6, né? No dia 5, o Blazers perdeu tomando 40 pontos de 2 roleplayers do Celtics. Mas Shadon Sharp jogou muito. De toda forma, eu acho que é isso. Eu acho que os veteranos mais nocivos é Anfernin Simons, que inclusive, por mais que seja jovem, né? Um cara que tem, 26 anos, 25, 26... ele não vai ser muito melhor do que isso. É aquele jogador que a gente acha, pô, ele é um bom scorer, ele vai competir, ele vai ser bom em alguma franquia competitiva. Eu tenho ideias, assim, de times que tem um fit muito bom com ele. Mas eu acredito que é isso. Esses veteranos, principalmente Anfernin e Jeremy Grant, precisam ser trocados. Você mencionou minutagem e até mencionar isso antes da gente entrar no próximo ponto. O Anfernin Simons hoje é o jogador que mais joga, né? Junto com o Toumani Camara, que é o nosso próximo tópico. São 32 minutos aí de cada um. O terceiro é o Jeremy Grant. Se a gente for pegar o Scoot, ele é só o 7º jogador que mais joga desse time. O Donovan Clingan é o 9º. Donovan Clingan, como você mencionou, 17 minutos por jogo. É muito fácil falar em evoluir, mas para mim ainda é muito difícil de entender como um jogador vai evoluir, pelo menos da forma como esse time espera, sem estar dentro da quadra. É complicado de imaginar, né? E o rebuild é sobre isso também. O Oklahoma tem a pior derrota da história da NBA lá acho que foi contra o Grizzlies, né? Até apaguei da minha memória. Foram 70 pontos quase e estamos vivos. Faz parte, de certa forma também importante. Esses jogadores precisam perder para valorizar a derrota, precisam perder também para entender o que falta neles para se tornarem o time que vence. E é muito importante fazer isso dentro de quadra, em um ambiente competitivo e enquanto você é jovem. Existem falhas do Donovan Clingan que são óbvias para qualquer pessoa que assiste e entende que é um jogador em evolução ainda, assim como o Scoot em alguns momentos. Mas para essas falhas serem corrigidas, eles precisam aprender jogando. E vou continuar batendo nessa tecla. Mas falando em aprender jogando, vamos falar do Toumani Camara. 24 anos, né? Hoje ele tá dividindo a maior minutagem com o Anfernin Simons. E apesar das dificuldades que o Blazers tem, ele é uma grande surpresa positiva. Muita gente já elogiou. Damian Lillard elogiou. Tyrese Maxey, J.J. Redick. Ele foi nomeado jogador defensivo do mês da Conferência Oeste e ele é a peça fundamental no setor defensivo dessa equipe do Blazers. Ele é um dos poucos jogadores da liga que consegue marcar, por exemplo, um Shai Gilgeous-Alexander e um Nikola Jokic. E isso é, para mim, a explicação maior de versatilidade. A gente está falando dos 2 melhores scorers da liga hoje, os 2 grandes candidatos a MVP, e tem um jogador de 24 anos no seu time que consegue defender ambos. É um coringa absurdo, ele é um pesadelo para muita gente,
E ele entrou de vez, né, nas conversas para Defensive Player of the Year. Hoje, qualquer pessoa que assiste, acompanha e entende um pouco do jogo defensivo da NBA, fala do nome do Toumani Camara. Essa parte do prêmio defensivo é outros 500. Em muitos momentos, inclusive, os mesmos jogadores acabam sendo favorecidos, seja por posição, seja por estilo de jogo, mas as pessoas começaram a perceber, né? Exato. O Toumani Camara, particularmente, é meu jogador favorito do Blazers no momento. Não é o jogador que eu espero que vai ser uma estrela, obviamente, mas ele é um fan favorite, sabe? Aquele jogador que... Ele é um jogador vencedor, é aquele jogador que todo time precisa ter. Ele é o ala, assim, do futuro, do momento, assim, na verdade, né? O futuro está aqui. É aquele ala que vai marcar 4 posições, vai quebrar o galho em uma, como é o caso de Toumani Camara. Pra mim é muito pouco colocá-lo numa caixinha de 3&D. Pra mim, ele consegue ser mais do que isso. Ele é um jogador que tá tentando desbloquear esse lado ofensivo dele, né? Que seria fundamental. Ele tem feito isso nas partidas mais recentes, né? Tem pontuações mais legais, assim, né? Duplo-duplo com 20 pontos. Ele fez o career high dele num jogo contra o Thunder, inclusive, que foi um jogo que ele foi bastante elogiado depois. Mas é aquele jogador que todo mundo precisa ter, sabe? Quando a gente parar pra pensar, por exemplo, o New York Knicks tem, sei lá, um Josh Hart. Não tô dizendo que ele está nesse nível, mas é aquele jogador que vai ser o pulmão do seu time. Ele vai correr a quadra toda. Isso é Toumani Camara. Inclusive, tem algumas estatísticas muito interessantes. Até a partida de ontem, né, contra o Celtics, né, no caso dos últimos 21 jogos, com exceção do último, o Blazers tem o segundo melhor defensive rating da liga, né, nesse recorte de 21 jogos, né. Foi o quarto time que menos permitiu pontuações adversárias, né? Permitiu o quê? 108 pontos de média nos últimos 21 jogos. Permitiu apenas 45% de aproveitamento de quadra, que seria a quinta melhor marca da liga nesse recorte também. Então, é um time que passa muito por Toumani Camara. Eu acho que ele é um legítimo all-defensive. Eu vou bater nessa tecla, eu não consigo ver 10 jogadores que estejam jogando mais do que ele hoje. Ele é um cara que eu acredito que vá fazer parte de um time de defesa da liga, não sei se vai ser primeiro, segundo. Obviamente, a campanha do Blazers vai pesar bastante contra ele, porque é um time que não vai bater pós-temporada, eu acredito. É um time que tem um dos calendários mais difíceis da liga. Mas Toumani Camara, pra mim, é o coração e a alma do Blazers, sabe? Vai ter jogos que ele vai estar iluminado, vai fazer uma pontuação legal, uns 19 pontos, 18, 20 pontos, né? Mas ele é um jogador que não se traduz pelo box score. Ele não é esse cara. E eu tô muito feliz com o reconhecimento, porque ele merece muito, porque ele foi uma peça que foi praticamente jogada na troca de Damian Lillard, né? Ele acabou se tornando o melhor ativo dessa troca, no final das contas. Mas ele foi jogado nessa peça. Foi basicamente o Suns dizendo: olha, a gente precisa se livrar de DeAndre Ayton, mas pra isso a gente vai ter que colocar esse cara aqui, que no caso é o Toumani, né? Que foi uma escolha 52, pra vocês terem noção. A gente vai ter que jogar ele em nome do bem maior, né? E acabou que eu acho que o Suns não se deu bem nessa troca. Se você parar pra olhar, eles tiveram o quê? Grayson Allen, né? E Nurkic. Eu acho que Toumani Camara, ele acabou se tornando a melhor coisa que saiu da troca de Damian Lillard em geral para qualquer equipe. Então, eu estou feliz do reconhecimento dele. Eu acredito que é um jogador que tá fazendo barulho, que vai brigar por um time de defesa. Eu confio bastante. Mas é isso, é o nosso boxe. A gente tá chamando ele aqui de The Shadow, né? Que ele é o cara que vai estar na sombra de todos os jogadores. Vai marcar o point guard, o shooting guard, né? Ele vai quebrar um galho ali na 5, né? Como foi o caso de Jokic. Mas é um dos melhores defensores da liga na sua segunda temporada e eu estou muito feliz. Grande homem, Toumani Camara. Outra coisa interessante é que o Trailblazers tem tentado fazer uma espécie de rebuild fora de quadra também, né? Aconteceu muita coisa dentro de quadra, a equipe tem mostrado sinais de evolução e
nessa última off-season, o Blazers anunciou um novo contrato de transmissão, depois que eles terminaram as relações com a Root Sports. E agora os jogos vão ser transmitidos pelas algumas emissoras lá de Oregon, de Washington, além de um novo serviço de streaming, que é o Blazer Vision. Não sei se já lançou, não procurei. Mas é uma mudança que tem tentado aumentar o apelo extra-quadra, né? O Trail Blazers vive numa mística de, enfim, ter sido muito popular anteriormente. E aí é muito louco, porque também vive num imaginário de que no futuro vai se tornar um time quase que da Nike, né? Quase que do dono da Nike nesses próximos anos, porque a Nike fica por lá e existe um apreço muito especial dos dois lados, um pelo outro. Então, existe certa demanda e certo apreço pelo Blazers, mas dentro de quadra isso estava diminuindo. Hoje o Blazers tenta crescer também para fora, né, para os outros lugares e fazer com que a cidade volte a amar o basquete de uma forma que já amou. É difícil também perder a sua grande estrela, né? É algo que Dallas, por exemplo, vai enfrentar de uma forma muito mais brutal até do que, por exemplo, o Portland enfrentou quando o Damian saiu, o que aconteceu com o Oklahoma quando o Westbrook saiu, e uma série de outros times que fica órfão de um dia para o outro, especialmente times de franquias pequenas, né, que dependem basicamente dessa superestrela para existirem comercialmente também. E hoje, olhando para essa retomada do Portland Trail Blazers, você sente que as pessoas estão começando a se empolgar de novo, e você também como torcedora, né? Porque passar pelo rebuild é um momento difícil, de só tá você ali acreditando, mas você tá sentindo que a galera tá começando a acreditar também? Olha, eu acredito que sim. Eu tenho essa impressão de que o torcedor do Blazers tá gostando dessas vitórias significativas. Eu não vejo problema em um Blazers vencer jogos, porque eu sou contra isso de que a gente tem que perder a todo custo em nome de uma probabilidade maior na loteria, né? Na loteria do draft. Eu não acho que seja saudável, né? Porque o que é que adianta a gente tá perder tanto se a gente não tá evoluindo os jogadores? Eu critico bastante a forma como o Blazers está evoluindo, Scoot, Sharp, Klingon, mas essas vitórias que o Blazers tem tido, o Blazers tem um recorde até positivo, né? Recentemente. Tá muito na conta deles, né? Não são jogos que a gente tá vendo, Jeremy Grant está brilhando. Não é isso, né? São jogos que a gente vê, além do próprio Anthony Simons, que não tem como fugir dele, é o cara que mais joga, né? É o principal scorer do time. Mas passa muito também por participações, assim, impactantes defensivamente de Donovan Klinga, de Tsumani Kamara, né? Jogos em que Shadon Sharp, assim, pontua muito bem. Inclusive, nesse recorte, o Shadon Sharp acabou virando reserva, né? Como eu falei anteriormente, pela defesa dele. Mas a gente vendo como ele está agora, ele tá muito mais ativo defensivamente. Era o que faltava nele, sabe? É um jogador muito talentoso, a gente vê ele super atlético, né? Tem dunks absurdas, né? Inclusive, se você for ver, né? Das 5 maiores verticais da NBA nessa temporada, 4 são dele. É um jogador extremamente talentoso, atlético, ele tem um toque muito bom, sabe? Mas faltava muito isso dele. E nos jogos mais recentes, né, principalmente nessa road trip, ele acabou virando titular, né, com a lesão de Jeremy Grant. É algo que me incomoda, né? Esses jogadores só viram titulares se alguém se lesionar, se alguém não estiver disponível. Mas acabou que isso aconteceu e ele tá fazendo jogos excelentes, né? Jogos contra, sei lá, o Boston Celtics, né? O Washington Wizards. Ele vem de uma sequência muito boa. E eu vejo a torcida empolgada bastante, sabe? Tipo, a gente para pra ver um jogo do Blazers. E eu confesso que eu fico até empolgada também. Não é pelo resultado em si, mas a maneira com que o time tá jogando. É um time coletivo, sabe? Tem aquela cãibra mental de alguns jogadores, né? Eles tentam ser mais individualistas. Mas, no geral, é um time que mostra uma coletividade muito grande, uma união muito grande. A gente vê, assim, por conteúdos de bastidores.
E a torcida, sabe, se empolga, quer ver, vai na arena, né? E o Blazers, por mais que seja uma franquia de mercado pequeno, passando por um rebuild que é extremamente doloroso, né? Não só pela saída de Damian Lillard, mas pelo Blazers ter tido derrotas terríveis, né, nesses últimos anos. Terríveis mesmo, assim, humilhantes. Você vê a derrota contra o KC, humilhões gigantescos que nunca tinham acontecido na história da franquia. Mas esse encore, de certa forma, anima bastante a torcida. Me anima particularmente, por mais que eu tenha um asco muito grande de certos jogadores, né, certos veteranos. Mas me anima poder ligar a televisão, ligar meu computador, tá lá no League Pass e ver minutos de Shaedon Sharpe, de Scoot Henderson, torcer pra esses caras saírem bem. Eu acredito que esses resultados, esse ano de 2025 do Blazers tá contagiando, na verdade, né, a torcida positivamente. Pois é, e aí estamos chegando nessa reta final de temporada. Poucos jogos em comparação a tudo que já aconteceu. Eu sempre somo pelo do Oklahoma, que perdeu pouco, fica mais fácil de fazer a conta. Já foram 62 jogos. Pelo menos pro OKC. E aí, 20 joguinhos faltando. Hoje o Trail Blazers se encontra na 12ª colocação, com 2 derrotas atrás do Suns e 4 atrás do Dallas Mavericks, que acaba de perder o Kyrie Irving, além de perder todo mundo, né? Basicamente, sua alma, seu apreço, seu respeito. Dallas Mavericks perdeu tudo de fato. E ainda assim tem um Clippers, Kings e Timberwolves com 29 derrotas, 6 de diferença. O Trail Blazers teve uma sequência aí recentemente de 9 vitórias em 10 jogos, e com adversários inclusive Suns, Bucks e Heat. A gente tá falando de 12ª colocação, de uma reta final muito boa pro Portland Trail Blazers, mas existe um caso. Você acredita que esse time tem fôlego e que a implosão do Suns, que está acontecendo, né? Parece que as coisas estão se alinhando, né? Tá acontecendo. E o final da franquia do Dallas podem colocar um azarão aí nessa última vaga pro play-in? Eu sou muito cética. Então, o time dá sinais que quer brigar pelo play-in, inclusive, né? Eu acho que do ponto de vista dos jogadores, eu acho que seria legal pra eles, né? Porque quanto mais competitivo, melhor eles tendem a se sair, sabe? Porque você vê derrotas terríveis, assim, do seu time. Qual é a vontade, né, daqueles jogadores em estar em quadra? Eles veem que estão perdendo daquela forma, um time que parece que, sabe, só tá seguindo o caminho da derrota. Não adianta muita coisa. Agora, olhando do ponto de vista deles, eu acho que eles querem realmente competir. Eles querem estar nesse palco de play-in, de pós-temporada, né? De ser um jogo televisionado, inclusive. O Blazers teve jogos televisionados nos Estados Unidos, né? A dobradinha com o Bucks. E no jogo em casa, que também foi uma vitória do Blazers, Anthony Simons até falou depois, um jogo televisionado, a gente não queria perder a chance de mostrar quem nós somos, né? Então, pra eles, um contexto competitivo muda muita coisa. Esses caras querem jogar bola. Mas eu sou muito cética, mesmo com a implosão do Phoenix Suns, mesmo com esse fim melancólico do Dallas Mavericks. Eu ainda acho que o Blazers não é bom o suficiente pra isso. Se chega lá, tudo bem. Mas eu, particularmente, não vejo vantagem nisso, porque uma classe tão boa como essa, eu quero que o Blazers mantenha a pique de loteria. Aí a gente não sabe o que o Blazers pode fazer. Se pode trocar por um Zion da vida. Não se sabe o que o Blazers pode fazer com essa pique. Não sei. Mas eu, particularmente, gostaria de manter a pique, né? Quem sabe a gente tira sorte grande como o Atlanta Hawks, né? O Atlanta Hawks foi pro play-in, caiu e acabou ficando com a primeira escolha, né? Quem sabe isso aconteça. Sou muito cética pra achar que Cooper Flag vai ser um Trail Blazers, mas, sei lá, uma pick top 5, quem sabe, né? Ele não vai ser um Trail Blazers, mas ele vai ser um jogador de Oklahoma. Eu acabei de entrar, inclusive eu tava com o Tankathon aberto aqui pra simular um draft. E eu acabei de simular e o Portland apareceu subindo 6 posições pra cair na 4ª.
Veremos. Eu acho que tudo pode acontecer e eu sinto a mesma coisa quando perguntam do Oklahoma. Eu realmente sinto no meu coração que o Oklahoma não vai ganhar esse título. E eu quero muito estar errada, mas para mim vai ser absolutamente impressionante. É loucura, mas enfim. Estamos aí, vai que acontece, né? Nelly, alguma consideração final sobre esse Portland Trail Blazers que a gente precisa ficar de olho? Eu acho que a gente fez um episódio super completo, né? Mas eu espero que o Blazers na off-season se livre dos jogadores que precisa se livrar. Temos que trocar o Anthony Simons, temos que trocar Jeremy Grant. Ayton, eu acho que... Não vou dizer que tá tudo bem, mas eu entendo a permanência dele. Mas Jeremy Grant e Anthony Simons precisam ir embora. A gente precisa entrar no terceiro ano de Scoot Henderson com ele sendo titular. Ele precisa se tornar titular dessa equipe. Eu acredito que ele tem um potencial gigantesco, isso não se perde. É um jogador que a gente vê talento, mas a gente não pode priorizar um jogador, no caso o Anthony Simons, que não vai ser muito melhor do que ele já é hoje, entendeu? Eu acredito que ele cabe em um Orlando Magic, viu batendo essa tecla. Pra mim é o fit perfeito. O Orlando Magic tem o pior, ou um dos piores ataques da NBA. Anthony Simons é um scorer que tá disponível e é jovem, pra mim faz parte da timeline deles. E é isso, temos que trocar esses dois jogadores, priorizar os moleques. E é isso, eu tô confiando bastante no futuro do Blazers, tá? Eu tô animada, eu gosto bastante da nossa base. Eu acho que esquecido o mais importante, quase que esquecido o mais importante. Chauncey Billups, não podem ativar a team option de Chauncey Billups. Ele precisa ir embora. E ao que tudo indica, essa é a última temporada dele. Então pode comemorar, nação. Perfeito, temporada tá acabando, 20 joguinhos por aí, mas fiquem de olho nos times que brigam pra crescerem nas próximas temporadas, porque vale muito a pena. Nelly, obrigada por me acompanhar no episódio de hoje, pós-carnaval. Espero que todo mundo aí esteja tomando soro, se hidratando e bem, inteiros. É isso. Valeu pela participação também, tá? Ouçam o Anime das Minas, continuem ouvindo o podcast, Agatha e Drica. Mandam muito bem. Sempre tem participações muito legais, então a gente tá aqui, esperando por vocês. E a Nelly que cuida de todas as redes sociais. Então, assim, se você conversa com o grande fragmentado NBA das Minas, né? Não são muitas personalidades. Pode ser que seja muito provavelmente com a Nelly aí nas redes sociais. Beijo, gente. Até semana que vem.